Meus amados, a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 14, versículos de 22 até o 27, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso ajudador, o nosso companheiro fiel, o nosso amparo. Os discípulos estavam no meio do mar, Jesus não estava com eles porque ficou em terra orando, mas o versículo de número 24 diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, as lutas, queridos, eles nos açoitam, mas a companhia do Senhor é quem nos traz segurança. Eles estavam sem o Senhor. As ondas eram contrárias, né? Então, há momentos de lutas que ficamos só, e quando nós estamos só, que nós temos é clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo esteve só por uns momentos, no momento do seu julgamento, está lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo número 4, Timóteo diz assim o seguinte, versículo de número 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e que todos os gentios ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. E ele diz mais no versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo também ficou só em determinado momento, mas ele disse: o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. É nesses momentos de solidão que, nas lutas que nós enfrentamos, nos desafios que surgem, nós nos encontramos só. Nós pensamos isso, mas a Bíblia diz que Deus sempre se apresenta como nosso ajudador, nosso companheiro, como foi na vida de Paulo. Os discípulos estavam no barco, estavam só também. O vento era contrário, estavam sendo açoitados. E Jesus, vendo aquela dificuldade, diz a Bíblia no versículo 25 do capítulo 14 de Mateus, onde nós lemos que perto da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus veio socorrer, ele veio estar com eles, mas veio por cima do mar. E as ações de Deus muitas vezes são inesperadas, nós não compreendemos muitas vezes, nos assustamos mesmo, né? Porque somos limitados, somos humanos. Jesus veio andando por cima do mar, quem que não ia ficar assustado? Meu Deus do céu, mas era o mestre. E ele disse, glória a Deus, quando eles se perturbaram e gritaram, Jesus disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Coisa gloriosa, né, irmãos? Aleluia. É nesses momentos de solidão, de dificuldade, que nós vemos o quanto Deus está presente ao nosso lado. Foi aqui nesta ocasião com os discípulos, foi com Paulo naquele tribunal. No capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, 2 discípulos, Cleófas e outro, iam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. E diz a Bíblia no capítulo 24, versículo 15. Aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Veja só, o mesmo Jesus, glória a Deus, se aproximou e ia com eles. Jesus estava com eles. Começou a dialogar com eles, interrogar, e eles falaram. Jesus abriu as escrituras. Depois eles compreenderam quando Jesus se manifestou. Glória a Deus, diz assim, versículo 30, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa,
tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e Jesus desapareceu. E disseram uns para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Deus. Então, é nesses momentos difíceis que o Senhor se apresenta. Jesus se apresentou aos discípulos lá naquela situação no barco, andando por cima do mar, e diz: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E a Bíblia diz que no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus é a nossa companhia, Ele está nos assistindo em todos os momentos da nossa vida. Por mais difícil que seja, o Senhor está do nosso lado, Ele não nos desampara. Glória a Deus. Isto é a nossa segurança. Então a gente pode descansar nestas palavras. Amém, queridos? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.